Nosso tema hoje é por que memórias reprimidas voltam em forma de sintoma. Elas, além de voltar em forma de sintoma, elas também voltam em sonhos. Tá? O nosso inconsciente, ele grava sempre através da repetição, imaginação e compreensão. Tá? Então, acontece quando nós temos qualquer tipo de sentimentos. A gente vai repetindo eles, vai repetindo, e aí eles, depois que grava no nosso corpo emocional, o Freud dizia que nós temos o nosso consciente, pré-consciente e o inconsciente, que é o nosso corpo emocional. Existe uma barreira que ele chama de pré-consciente entre o nosso consciente e o inconsciente, é a barreira que o Freud chama de esquecimento, que ele chama de pré-consciente. Depois que ele vai absorvendo em forma dessa repetição, tá? Você vai repetindo aqueles sentimentos, vai para a cama do dorme, vai repetindo aqui, como a gente sempre faz quando está no sofrimento, tá? Vai repetindo, e aí então o inconsciente tentando te defender daquele sofrimento, ele vai sugando. Depois que grava no nosso inconsciente, ele fica reprimido ali. Aí ele vai gravando todos os sentimentos, não importa se são alegrias ou tristezas. Reprimiu ali, ele só tem uma forma de acessar o teu corpo físico, através exatamente dessas pulsões e sonhos, tá? Que pulsões são essas? De repente você está bem e de repente está triste. É uma pulsão que você não sabe de onde veio. Com certeza acionou, como se fosse acionar um interruptor ali, algum momento que você viu notícia, alguma coisa que aciona aquele sentimento ali. E ele vem em forma de pulsão, E também pode vir em forma de sonhos. Quando o nosso inconsciente está totalmente lotado, igual um celular, igual um computador, aí tem que fazer limpeza, né? Aí a terapia é exatamente para fazer essa limpeza, tá? Por quê? Como é que então a terapia da regressão acessa exatamente essas emoções reprimidas, tá? Como é que ela acessa? Ela acessa porque existe uma expansão da consciência, através do relaxamento. A hipnose leva a um relaxamento médio, não precisa ser um relaxamento profundo, inclusive o relaxamento profundo não é bom para se trabalhar, e onde ela vai acessar exatamente esses sofrimentos que vêm em forma de pulsão. Por exemplo, uma pessoa depressiva, ela reprimiu o quê? Tristezas. Reprimindo tristeza, reprimindo. Um dia ela fica depressiva. Então, por exemplo, o pânico. A pessoa vai reprimindo medo. O medo volta em quê? Em forma de pânico, tá? A pulsão do medo é o quê? É o pânico. Quando se dá, por exemplo, o pânico? O pânico se dá quando a pessoa está utilizando os três sistemas. O visual, por exemplo, se ela está numa condição, geralmente, pânico se dá geralmente assim. Quando está numa condição, ela está vendo a paisagem, está sentindo o ventinho, por exemplo, pode ser o ar refrigerado da condução até o ar da rua, tá? E também escutando barulho. Então ela está usando o senestésico, sentindo o ar, por exemplo, o ar, vendo a paisagem e escutando aquele barulho. Então automaticamente ela ia utilizando, quando você utiliza esses três sistemas, entra numa expansão do inconsciente igualzinho uma auto-hipnose. Tá entendendo? Ela entra numa auto-hipnose, onde ela, de repente, aciona aqueles sentimentos reprimidos. Ela pensa que está morrendo, chega no hospital, não tem nada. Que, de repente, vieram aquelas pulsões inconscientes. Tá? Mesma coisa a depressão. A depressão é a mesma coisa. Geralmente, quando é que se dá a depressão? Quando a pessoa está lotada de tristeza. Então, automaticamente, aciona algum momento, aciona o interruptorzinho lá de alguma tristeza, vem na mente dela aquela imagem de alguma coisa que aconteceu, ela vai sentir aquilo e começa então a vir a pulsão de tristeza. Depois que reprime, só existe uma forma dele descarregar. Exatamente, o inconsciente descarrega através dessas pulsões e sonhos. Só. Se por acaso a pessoa reprimiu demais, vai reprimindo o sofrimento, reprimindo, o que é que acontece? Chega um ponto que ela pode
ter um surto psicótico. Aí, se ela tiver um surto psicótico, não tem mais cura, porque rompe a barreira que existe entre o nosso consciente e inconsciente, que é o surto psicótico em que a pessoa tem que vir o bombeiro, amarrar a pessoa com um colete, então para levar para uma casa especializada, tá, para tratar a pessoa. Então, aí não tem mais jeito. Por quê? É como se tiver, ali começa aquela barreira que existe do esquecimento, ela se abre e então tem que tomar remédio mesmo. Para quê? O remédio é para baixar a frequência dela, tá? Para quê? Para que ela, numa frequência baixa, ela consegue tranquilamente levar uma vida normal. Mas tem que tomar remédio, tem que ir no psiquiatra e tomar remédio, tá? Enquanto está só nas pulsões, nessas pulsões e sonhos, aí é mais fácil de se tratar, não é difícil tratar com a regressão de memória. Que a regressão de memória, ela vai direto, tá? Por exemplo, a pessoa com pânico, você tem que liberar o pânico desde gestação, primeira infância, vai liberando os medos que ela foi absorvendo, tá? Absorvendo desde a gestação, primeira infância, é como se fizesse uma limpeza de medos no corpo emocional. Aí quando resgata tudo, aí o que é que acontece? Em cada terapia, você automaticamente energiza e faz uma ressignificação, que é uma reprogramação mental, em que a pessoa deixa isso no passado. Aí ela não vai viver mais isso no presente dela. Automaticamente, ela ressignificando, ela deixa de ter a depressão, deixa de ter o pânico. Então é assim que funciona o nosso inconsciente. Isso aí o Freud explica bem na formação da personalidade, tá? Exatamente em que ele fala inconsciente, é consciente, pré-consciente e inconsciente. Ele divide exatamente o nosso inconsciente, a nossa parte emocional, nesses 3 corpos. São 3 corpos energéticos, tá? O nosso consciente é o nosso mental, é o nosso corpo mental. Então, no aqui e agora, é aqui que nós temos tudo. É aqui que nós podemos controlar. Por exemplo, uma pessoa se diz bipolar, por exemplo, que anda na euforia, cai na depressão, anda na euforia, cai na depressão, ela pode controlar, exatamente equilibrando a mente dela. Se ela equilibrar o emocional dela, se tornando vigilante da mente, aquele ensinamento que o Mestre Jesus deixou, orar e vigiar, né? O que é que acontece? Automaticamente ela vai controlar a bipolaridade. É difícil, não é fácil, mas se ela tiver muita pressão, essas pulsões inconscientes, tá? Se ela tiver muita pulsão inconsciente, é muito mais difícil, porque aquelas pulsões vêm e ela não tem como ter controle sobre elas. Aí, sim, tem que vir para a terapia da regressão, porque só a terapia da regressão consegue acessar o inconsciente. Só. E aí ela vai se curar. Resgatando se cura mesmo, tá bom? Olha, gente, aí embaixo tem o meu WhatsApp, tá? Vocês, por favor, podem acessar qualquer coisa, podem acessar o WhatsApp que está aí embaixo. Obrigado, tá?